Seja bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um desafio de programação. Imagine que você tem uma prova, um exercício para resolver que pede o seguinte: dada uma matriz de dimensões n por m, aqui, você calcular quantos quadrados tem nessa matriz, tá? E aí você tem que resolver de duas formas. O professor pede para você encontrar um algoritmo iterativo e o algoritmo recursivo, tá? Vou mostrar para vocês nesse vídeo a solução desse problema, tá? Mas para entender melhor o problema, como é que é? Imagina aqui você tem uma matriz, n linhas por m colunas, e quantos quadrados nós temos aqui? Bem, primeiramente nós temos os quadrados de dimensão 1, tá? Então nesse exemplo aqui, m igual a 5 colunas, e n igual a 4 linhas. Então a quantidade de quadrados de tamanho 1, você vai ter quadrados de tamanho de dimensão 2, quadrados de dimensão 3 e quadrados de dimensão 4. Tá? E aí você tem que somar a quantidade de quadrados de todas essas dimensões. Ok? Então, primeiramente, colocar aqui nessa tabela aqui a quantidade de quadrados de tamanho 1, 2, 3 e 4. A quantidade de quadrados de tamanho 1 é simplesmente a multiplicação, 5 vezes 4. Né? Nós temos aqui 20 quadrados de tamanho 1. Tá? E se for de tamanho 2? Como é que vai ficar? Vamos contar aqui. Ó. Temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Nós teremos 12 quadrados de tamanho 2. Tá? Então, se você agora fizer com tamanho 3, você vai ver o que vai acontecer. Ó. Aqui nós tínhamos 4 vezes 5, depois eu vou diminuir uma unidade, e vai ser 3 vezes 4. Por quê? Porque eu estou aumentando o quadrado, né? Então vai diminuir a quantidade aqui. Eu vou ter agora, como se eu tivesse agora 3 linhas e 4 colunas. Tá? Quando for um quadrado de tamanho 3, consequentemente vai ser 2 vezes 3. Vou diminuir 1 em cada. E depois 1 vezes 2. Tá? Então você vai ter que fazer a soma disso aqui. Ok? Então olha só. Como é que vai ser esse código? Vamos lá para o editor. Tá? Visual Studio Code. Olha só. Aqui está a solução iterativa e a recursiva. Vou mostrar para vocês primeiro aqui a iterativa. Olha só. Coloquei aqui uma função, certo? Estou definindo aqui uma função chamada quadrados, matriz i de algoritmo iterativo, que recebe dois parâmetros, tá? M e n. Tá? E aqui você vai ter o total. Essa variável aqui vai armazenar o total de quadrados. Então, como é que a gente vai ser? Ó? Como é que a gente faria aqui essa soma? Eu estou somando aqui sempre m vezes n. Não é isso? Enquanto o quê? Enquanto os dois forem maiores do que 0. Né? Porque quando eu pegasse aqui lado igual a 5, ia ficar 0 vezes 1. Né? Então, enquanto esses números aqui forem maiores do que 0, eu vou somar a multiplicação dele. Tá? Então, ó, enquanto m for maior que 0 e n for maior que 0, o total eu vou adicionar o produto deles. Então, inicialmente, quando for 5 e 4, o total vai ser 5 vezes 4. Depois que eu faço isso, eu faço o quê? Eu vou decrementar em 1. Tá? Então, o m vai passar a ser 4, o n vai passar a ser 3. E aí continua. Então, vai ficar, total vai receber 5 vezes 4. Não é isso? Depois, vai receber, os dois vão diminuir. Então, depois vai receber 4 vezes 3. Depois vai receber 3 vezes 2. Depois 2 vezes 1. Tá? O total vai ser tudo isso. Até que o n aqui, né, seja 0. Quando for 0, ó, já não vai entrar no while. Mais. Então ele vai retornar essa soma aqui. Tá ok? Então isso aqui é a solução, o algoritmo iterativo, né, que a gente usa estruturas de repetição, while, for, tá? E como seria o algoritmo recursivo? Olha só, sempre o algoritmo recursivo é bem mais simples. Olha como ele é bonitinho aqui. Ó. Você vai ter também dois parâmetros,
representando a quantidade de linhas e colunas. E aí, que no algoritmo recursivo, o que é que você tem que entender? Sempre você vai ter que ter a condição simples, tá? Que é o caso básico, o caso trivial, que você já sabe qual é a resposta. Por exemplo, quando o caso trivial aqui é o quê? É se m foi igual a 1 ou n foi igual a 1, você retorna simplesmente o produto deles, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando um dos dois chegar a 1, então vai ser simplesmente o produto deles, ok? Se não, você vai retornar o quê? O produto deles, mais chama novamente a função passando um valor menor, a menos, da quantidade de linhas e colunas. Tá? Exatamente o que você faz aqui dentro do while, no interativo, decrementa as duas variáveis em 1, você vai colocar aqui na chamada recursiva. Tá? Então, se você pensar aqui, outra coisa importante é que esse else aqui, se quiser, você pode não colocar. Tá? Você pode deixar a solução apenas assim. Tá? Como o if aqui tem o return, após ele você já pode colocar o return direto. Tá certo? Que aqui vai ser o return do else, consequentemente. Tá? Então a solução recursiva tem apenas 3 linhas. A metade do tamanho da solução iterativa. Tá? Então olha só. Aqui eu estou fazendo aqui a leitura de 2 números, só para a gente testar. Tá? E aqui eu estou imprimindo o resultado dessas duas funções, a chamada dessas duas funções, para a gente ver que são equivalentes, tá? Vou executar aqui, passando inicialmente esse valor de exemplo aqui, ó, 5 e 4, ou 4 e 5, tanto faz, né? 4, 5 ou 5, 4. Vai dar o quê? Vai dar 20 mais 12 mais 6 mais 2, né? Então, 2 mais 6, 8, 8 mais 12, 20, 20 mais 20, 40. Então, tem que dar 40, né? Então, se a gente for executar aqui, vai dar exatamente 40, tá? Nos dois algoritmos. Então, você pode testar se for, por exemplo, uma matriz 10 por 10, vai ter 385 quadrados, né? Então, essa questão é tanto de matemática como de programação também, tá? Espero que você tenha gostado e até a próxima.